Olá, começamos agora mais um programa Aras e Raças. Nós, seres humanos, temos a tendência de achar que sabemos de tudo. Ainda bem que só achamos, pois nosso conhecimento deve estar em abrangência sempre. Estamos na FEMEC e hoje vamos conhecer um pouco mais do trato e manejo de equinos com a doutora Cláudia, da Universidade do Cavalo. Confira! Eu sou médica veterinária formada pela Universidade Federal do Paraná. Hoje em dia eu mexo basicamente com treinamento de cavalos e dando aulas tanto em universidade, no curso de medicina veterinária, como também instrutora na Universidade do Cavalo. Domesticados, de estimação, para usufruir em vida, para esporte, lazer, trabalho, não importa. Ou se tem cavalos como hobby, que são chamados cavalos de luxo, ou se tem cavalos para trabalho e lida, que são conhecidos como cavalos de produção brasileira. Muitos têm um preconceito tolo e bobo e insistem em dizer que esse é um animal que só gera gasto e não serve para nada. Engano dos que pensam assim, pois cavalos têm tudo a ver com produção animal. Afinal, pense como a bovinocultura existiria sem a equinocultura. O que muda, no caso, é o foco do criador. Uns têm por prazer, para lazer e esporte, outros por necessidade, mas todos procuram o mesmo do equino, o movimento, sua capacidade de se movimentar de acordo com a funcionalidade para o qual ele é destinado. Pode ser corrida, ecoterapia, salto, pista, provas, exposições, lida. Qual seja a sua função, o comum é o uso de seu movimento. Essa é a missão do equino na Terra. E a de quem o cria ou cuida dele é garantir o seu bem-estar clínico e morfológico. É engraçado que as pessoas às vezes não param para pensar que todos os cavalos têm em comum o fato de que a gente usufrui o movimento deles, a força deles em movimento. Aí dentro disso, seja trabalho, lazer ou esporte, ainda dentro dos vários esportes, o foco é outro. Alguns cavalos têm que ser o mais rápido possível, outros a pessoa busca conforto, outro agilidade ou capacidade de salto ou capacidade de tração, né? Mas todos os usos do cavalo, todos os esportes se relacionam com o cavalo se movimentar de uma determinada maneira. Se você levar isso para a questão do esporte, ou seja, esporte é competição. Competição significa que alguns ganham, um ganha e todos os outros ficam numa classificação pior que ele. Quem que ganha? Aquele que ou se movimenta mais rápido ou mais bonito. Ou seja, as provas em geral são contra no cronômetro ou com juízes dando nota. Então, tudo em torno do cavalo tem que ser direcionado para possibilitar que aquele animal tenha um movimento mais eficiente, mais bonito, mais rápido, mais ágil, mais poderoso possível, dentro da característica da modalidade que ele pratica. Isso é importante porque a gente não pode ver o cavalo parado na cocheira, parado no pasto. Às vezes as pessoas dizem, nossa, que lindo, mas se esquece um pouco da eficiência, da funcionalidade daquele cavalo. Então os cavalos, tradicionalmente, em todas as pessoas conhecedoras de cavalo, elas querem mesmo ver o cavalo em movimento dentro da função a que ele se destina. O equino é um só. Ele tem que ser bom em sua totalidade. A perfeição não existe, mas o cavalo não pode ser compartimentado. Ele deve ser cuidado em seu todo. A genética do animal é importante e geralmente ao comprá-lo ela já vem pronta, mas o cavalo é uma criatura viva e a genética sozinha não realiza seu potencial. Não adianta ter um animal de primeira se não tem conhecimento para manejá-lo. Para que ele se torne o melhor na sua função, é preciso conhecimento, treinamento e bom manejo. Ou seja, comprar o cavalo pronto não é garantia de nada. O foco não deve ser só produzir, mas manter também o que valoriza o equino como um todo e o profissional que lida com ele no dia a dia. O que muda é o regime e a função do animal. Cavalos de fazenda são cavalos de produção. Logo, devem ter custo baixo, ao contrário daqueles usados para o esporte, que o custo se eleva muito devido ao fim que ele está sendo usado. Para adquirir bons resultados, é preciso investimento. Um estudo da CNA, da Comissão Nacional de Agricultura,
de 2005, 2006, estabeleceu que existem aproximadamente 6 milhões de cavalos no Brasil. Mas desses, apenas 10%, ou 600 mil, são números aproximados, são cavalos consumidores, que a gente também chama de cavalos cuidados, no sentido de que o consumo anual no Brasil de bens e serviços exclusivos para cavalo, vermífugo de cavalo, vacina de cavalo, ferradura, ração de boa qualidade feita especificamente para cavalo, o consumo e outras coisas, o consumo disso é o bastante para atender 600 mil cavalos. Então, o número de empregos que se fala, eu não tenho esse número bem na cabeça, mas no Brasil são gerados vários milhões de empregos e de situações de trabalho direto e indireto relacionado à equinocultura. A outra coisa que eu sempre gosto muito de falar, nas faculdades de veterinário, agronomia, alguns professores, algumas pessoas às vezes têm um certo desdém com os equinos. Dizem, mas equinocultura não é produção animal. Eles têm na cabeça aquela visão do cavalo de luxo, do cavalo de elite, que tipo a pessoa da cidade grande tem como hobby. Hobby significa que a pessoa gasta, depois eles dizem, não, mas isso aí só dá prejuízo. Pode até ser verdade, só que em termos de produção animal, a bovinocultura brasileira, o típico boi verde das grandes pastagens, grandes fazendas em regime extensivo, não existe sem cavalo. Você não consegue manejar os bois de corte, os bois das grandes fazendas, as vacadas, sem cavalo de montaria. Então, na verdade, no Brasil do cavalo existem pelo menos 2 mundos do cavalo paralelos e os 2 igualmente importantes. E interessante, a gente estima que 5 milhões de cavalos na verdade, são usados na pecuária de corte. Isso é fácil de entender porque a gente estima mais ou menos que tem 200 milhões de bois, né? 200 milhões de cabeças de gado que são tocadas por 5 milhões de cavalos, aproximadamente, falando assim. Então, na verdade, o modelo de um não serve para o outro, porque o cavalo de pecuária, o cavalo de fazenda, ele tem que ser rústico e funcional e de baixo custo. O cavalo de esporte, ele tem que ter toda aquela atenção individualizada de que eu falei antes. Mas um modelo não serve para o outro. Você não pode cuidar de um como se cuida de outro. Então a gente precisa de mais pesquisa, mais estudo para desenvolver ambos os modelos da equinocultura brasileira que vão continuar correndo em paralelo. Porque os 2 são forças importantes na nossa economia. Linhagem e raça não são tudo. Se fosse assim, colocar um péssimo cavaleiro em cima de um cavalo ou ter um péssimo treinador não faria nenhuma diferença. E sabemos que não é assim. É o conjunto que faz com que o sucesso venha. O cavalo em uma prova esportiva precisa de 1/10 de segundo ou meia nota que seja para vencer. Aqui, o mínimo faz toda uma diferença na trajetória e rumo do animal. Ou se julga por tempo ou por nota. E é aqui que é observada as pequenas diferenças, pois geralmente em grandes campeonatos, geneticamente falando, todos os animais estão aptos e bons. Não existem meio termo. Mas o crucial é o comportamento, é o andar, é a saúde física e mental, a morfologia e o manejo do animal. Isso define se ele vai ser bom ou ruim, se ele está apto ou não. Campeonatos exigem muito, só ganha o melhor. E é o bem-estar do equino que garante os 10% que faltam para a vitória. E isso depende demais do profissional que cuida do animal. Afinal, o cavalo de esporte é o que movimenta a indústria da equinocultura de modo geral. Hoje conhecemos um pouco mais do mundo dos equinos e vimos a importância de saber que a genética sozinha não gera bons resultados. Amanhã vamos retornar ainda com a doutora Cláudia da Universidade do Cavalo para falar um pouco mais sobre trato e manejo de equinos. Até lá, não percam! Tchau!